Oi, professor, eu sou Pedro, secundário de Informática, e hoje, juntamente com a minha dupla Marlon, nós vamos abordar o conteúdo do terceiro bimestre. A gente vai explicar detalhadamente o modelo TCP/IP e alguns equipamentos associados com as redes e etc. Bom, especificamente esses equipamentos são o roteador, o hub, o switch e o modem. Bom, é isso, então agora fica com a explicação. Primeiramente, o TCP é um conjunto de protocolos de comunicação, ou seja, o que compõe o TCP são diversos protocolos com o principal objetivo construir uma ligação de máquinas contidas dentro de uma rede. Então, como surgiu o TCP/IP? Durante o legado da ARPANET, a ARPANET estava tendo muitas coisas conectadas a elas, e isso trouxe problemas aos protocolos que existiam dentro dela. Então, vendo esses problemas, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos decidiu que deveria ter mais protocolos, e com isso surgiu a ideia de um novo modelo de referência. O novo modelo de referência deverá levar em conta duas ideias conceituais. O primeiro é que ele tinha que conectar grandes números de redes de uma maneira única, uma maneira uniforme, ou seja, organizada e apenas um jeito. Além disso, eles tinham que garantir que, se alguma sub-rede caísse ou tal, os hosts e o destino deverá sempre estar conversando. Ou seja, se um hardware ou algum problema ocorresse, sempre estão conectados e intactos. E assim surgiu o modelo de referência, o TCP/IP. Quando dizemos que o TCP/IP é um modelo de referência ou uma arquitetura de referência, quer dizer que ele trabalha com camadas abstratas, cada uma com uma função. Pensa como se fosse uma empresa de entregas. Cada funcionário tem seu devido objetivo para que o pacote chegue ao lugar que deveria. Por exemplo, tem a pessoa que vai anotar o endereço, tem a pessoa que vai fazer o transporte, tem a pessoa que vai encaminhar, tem a pessoa que vai verificar se está tudo certo, etc. O TCP/IP funciona de uma maneira similar, onde cada camada tem um devido função para que o pacote chegue no destino de maneira correta. E assim, a TCP/IP é formada por 4 camadas principais: a aplicação, transporte, entre redes, ou internet, e do host e rede. A primeira camada que temos na TCP/IP é a camada de aplicação. A principal função dessa camada é fazer a conexão entre programa e protocolos para garantir que está funcionando de modo apropriado entre eles. E dentro dessa camada tem os protocolos de alto nível, como o Telnet, que é o Virtual Terminal Virtual, que permite o usuário conectar uma outra máquina diferente e trabalhar com ela. O FTP, que é o protocolo de transferência de arquivo, e o SMTP, que é um protocolo de transferência também, só que é especializado para e-mails, ou para o correio eletrônico. E ao longo do tempo foi adicionado outros protocolos, tais como o DNS, o Domain Name Service, que tem função organizar mais o mapeamento dos hosts, dar cada meio que um nome, para que facilita agiliza esse processo na próxima vez que tem uma conexão com o mesmo host. A próxima camada que nós temos é a camada transporte, que o próprio nome já diz, é responsável por fazer o transporte dos dados que foi recebido pela camada de aplicação. Ela mantém a conexão entre o host de origem e o do destino, e ela pode utilizar entre dois protocolos principais, que são o TCP, o Transmission Control Panel, e o UDP, que é o User Datagram Protocol. A
A maior diferença entre esses dois é que o TCP oferece uma maior garantia que o dado chega em seu devido lugar, chega corretamente. Por que isso acontece? Porque o TCP ele fragmenta os pacotes, ele fragmenta a informação em blocos menores e coloca uma identificação no cabeçalho, para que quando o host pega, ele pode reconstruir e depois disso, para garantir que chegou sem erros, o host vai mandar uma mensagem de confirmação, chamada mensagem de acknowledgement, para o TCP ou sei lá o que. O DP não tem esse processo, por isso que não oferece uma garantia em comparação com o TCP. E além disso, o TCP ele também pode ter um controle de fluxo, então ele não permite que um transmissor muito rápido pode sobrecarregar um receptor com informações. Bom, agora eu vou falar sobre a internet. Bom, a camada da internet ela é responsável pelo endereçamento e o roteamento dos pacotes e tal, como se fosse um rastreador, digamos assim. Dentro dela a gente encontra o endereço de origem e do destino de alguma conexão ali que está rolando. Ou seja, no final ela garante que as informações chegam no destino certo, ou seja, ela vai garantir que tais informações vão chegar no destino dela, correto? Bom, ela utiliza vários protocolos. Dentre esses protocolos está o ARP, que ele é responsável pela resolução do endereço da camada de internet, que vai para o endereço da camada de interface, de rede. Esse endereço vai como um endereço de hardware. Outro protocolo também que ela usa é o IGMP, que é responsável pela gestão de grupos de mosquetes de IP. Bom, e o mais notável, que está no próprio nome, o IP, que tem várias funções, como por exemplo, atribuir um endereçamento IP ou fragmentação, montagens dos pacotes e etc. Essas são algumas características. Agora vamos para os hosts/redes, como preferir. Essa camada seria, como eu posso dizer, o modo que está acontecendo a conexão, que é entre o usuário e alguma rede que ele está tendo essa conexão. Bom, é como se fosse o hardware e ele tem um objetivo a adaptar o meio físico aos meios físicos ou formas de redes tais como a Ethernet, como a gente já estudou, o Wi-Fi, ATM e entre outros nesse geral assim. Bom, contudo, sim, é muito especificado o que acontece nessa camada. Logo, quem é uma propriedade mais física, ou seja, ela não é mais, ou seja, ela é mais física, a gente consegue pegar e etc. Já falando agora sobre outro assunto mais diferente daquilo lá, a gente vai entrar agora nos aspectos físicos das redes. Bom, temos muitos aparelhos hoje em dia que facilitam a construção de redes domésticas. Por isso, temos inúmeras redes nos dias de hoje. Mas sempre surge um desentendimento do que cada equipamento faz, ou como, por exemplo, sua mãe pede para você ir lá reiniciar o modem, mas na verdade não é o modem, é o roteador. E agora nós vamos esclarecer um pouco mais sobre o trabalho de cada equipamento desse. Bom, começando pelo hub, eu não sei como fala direito, hub, ou em português preferindo ponto central. Ele tem a função basicamente de interligar computadores em uma rede local, ou seja, ele pega a informação de um computador e reenvia para o outro computador. Mas enquanto isso, os demais computadores, eles são conectados de uma forma que não estão, como eu posso falar, fazendo uma transmissão e ficam incapacitados. Ou seja, o que acontece? Eles não ficam operacionais. Por isso, os hubs, eles têm muitos computadores, digamos assim, conectados e apresentam uma lentidão maior, já que só pode ocorrer uma ligação de 2 computadores. E pode-se encontrar hubs com entrada para conexão de 8, 16, 24 ou 32. Bom, agora vamos para as suítes
ou como preferir falar aí. Bom, esses aparelhos basicamente têm a função similares aos hubs, mas a diferença é que eles criam vias, canais, tanto faz, onde os dados do computador de origem, ou seja, o primeiro ali, ele, como eu posso dizer, ele pode ser recebido por somente um aparelho de destino, ou seja, não pode ser recebido por mais, só por um. Assim, pode ocorrer mais de uma conexão sem interferir nos demais computadores, conexões, etc. Só que ocorre a lentidão, do mesmo jeito, quando dois ou mais computadores tentam enviar para o mesmo destinatário, ou seja, quando temos dois computadores tentando enviar para a mesma pessoa, digamos assim. Bom, mas ao todo, assim, ele é muito mais ágil por ser constante. Além disso, é mais organizado em comparação aos hubs, já que os switches utilizam um sistema de endereçamento MAC, onde o endereço MAC, anota, digamos, uma tabela junto com as portas ligadas ao computador. Assim, os switch só precisam criar a tabela para a qual o computador envia os dados, anote onde os dados devem ir, por um processo muito mais rápido. Bom, existem dois tipos de switches. O primeiro são não gerenciáveis, são switches básicos, ou seja, eles não têm muita função além de conectar os dispositivos e transmitir dados contidos em uma rede. Pausa ali que eu vou ter que baixar aqui. Bom, agora os gerenciáveis, que é o segundo modelo. Ele tem algumas funções a mais do que a função principal de conexão. A mais notável dessa função é a administração remota, ou seja, ele permite o gerenciamento remoto, além de poder visualizar relatórios de características da rede. Seguindo em frente, nós temos o roteador, e esses são caracterizados por ser mais inteligentes do que os switches. Isso é porque, além de construir a conexão entre os dispositivos, ele também consegue escolher a melhor rota a ser tomada para que os dados cheguem ao destino. Assim, ele aumenta, então, a velocidade de transferência e diminui a perca de dados durante a transmissão, durante o envio. Além disso, tem a capacidade de interligar redes e não só máquinas. Então, temos pequenas redes e eles conseguem fazer a comunicação entre todas essas redes. Os roteadores são aspectos fundamentais, são muito importantes para o funcionamento de redes e de conjunto de redes tais como a internet, já que permite que várias redes conseguem dialogar entre eles. Então, isso faz o roteador ser um aparelho de escala mundial, sabe? E assim, existem dois tipos de roteadores, os estáticos e os dinâmicos. O estático sempre escolhe o menor caminho, independente das interferências no tráfego, ou seja, tem um caminho, sabe? Se é o mais curto, ele sempre vai escolher esse, mesmo se lá pode ter uma falha ou tal e tal. E o outro é o dinâmico, esse ele vai sempre escolher o caminho mais rápido. Então, ele vai analisar o caminho, verificar se tiver algum obstáculo dentro do caminho e pode ser o mais longo ou o mais curto, que não importa. Se é o mais rápido, ele sempre vai escolher esse para o dado. Seguindo em frente, por fim, nós temos o modem. O modem podemos dizer, como um tradutor das máquinas. Ele vai traduzir para os demais aparelhos. Então, como assim? Ele converte as ondas analógico para um formato digital e vice-versa. Então, sinais analógico para digital e digital para analógico. Ou seja, modula a onda digital em analógico e modula o sinal analógico para digital, fazendo então comunicação entre os dois locais e os dois pontos. E vale lembrar que existem modems que já estão em um certo tipo, então eles já não precisam adaptar para o outro ou converter para esse sinal. Por exemplo, o ADSL ele já vem digital e não precisa converter os negócios para digital já que ele já vem nesse tipo de sinal.